Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje temos dois convidados especiais aqui, o Jean Regina e o Tiago Rafael Vieira. Os dois especialistas em direito, mas uma área muito peculiar do direito, né, pai? Apresenta para nossa audiência os convidados. Aí, você que está nos assistindo agora, prepare-se para 1h30 de grandes assuntos, né? Você vai fundir a sua cabeça aí, vai entender coisas, porque esse pessoal, os dois, o Tiago e o Jean, grandes amigos, eles fundaram o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Eles têm como advogados, eles são gaúchos, como vocês podem ver. Eles estão em Porto Alegre, mas tem uma ação junto às igrejas do Brasil inteiro, ajudando e apoiando as igrejas na sua estrutura jurídica e legal e nos seus direitos, e agora expandindo isso para uma questão já nacional. Eles são articulistas do jornal A Gazeta do Povo, lá do Paraná, falando sobre esse assunto de direito e religião, já chegaram até o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar isso aqui. O Tiago, que é o presidente do IBDR hoje, já foi lá falar com os excelentíssimos ministros justamente sobre esse assunto, direito e religião no Brasil. Então, prepare-se, porque vem chumbo grosso aí. Maravilha. Então, eu vou começar aqui abrindo as perguntas. O assunto de vocês é direito religioso, né? Eu vi que tem várias polêmicas que englobam, tipo direitos e deveres da igreja, guerra cultural. Mas eu queria começar pelo tema, acho que do livro mais recente de vocês, que é a laicidade do Estado brasileiro, né? Eu até que vou começar por esse tema porque eu participei de um assunto recentemente e fiquei meio assim em dúvidas. E qual que foi o dilema que apareceu para mim nesse assunto, que é a pergunta que eu queria trazer para vocês. Um amigo meu virou para mim e falou: o Estado brasileiro é laico, não deviam ter pessoas representando religião na política, que para mim, isso é a visão de um amigo meu que não é cristão, falando que isso é um absurdo. E aí, a minha dúvida, que eu acho que é a dúvida de mais gente, é o Estado laico é como se não pudesse haver pessoas com valores religiosos na política, ou você tem que representar os valores as pessoas te elegeram com uma certa base de valores, e aí qual que é esse limiar entre você não ultrapassar, não fazer o Estado deixar de ser laico, ou não sei. Eu acho que eu perguntaria assim, ó, o Estado é laico, eu não sou. E como é que é essa... Como é que eu atuo no Estado não é sendo laico? Aí? Quer dizer que eu tenho que tirar o meu pijama de cristão para poder ser presidente da República, para poder ser ministro, para poder trabalhar como funcionário público, ou eu tenho que deixar de ser cristão e virar budista? Ou o quê, né? Como é que é o equilíbrio? Isso, é exatamente essa pergunta. Como é que é? Até onde você pode ir sendo um cristão na política? E aí, Jean? Deixa eu começar, e depois o Thiago vai falar 50 minutos sem parar, então pelo menos... Essa coisa de Estado laico aí, tem gente que confunde com chocolate laca, cadela laica. Cadela laica. Câmera laica, né? É complicado. Bom, primeiro deixa eu dar um oi, então, assim, especial pro PO e pro PA, né? Embora o papo comece com o PA e o PO, mas eu vou pela ordem que eu conheci primeiro. Conheci o PO primeiro. Então, o mundo também conheceu primeiro por essa ordem. É natural, né? É natural. A gente pensou em fazer um podcast assim, um motor de popa, mas aí achou que ia ficar meio estranho. Fazer sentido. Né? Mas assim, ó, é uma alegria para nós estarmos aqui, tendo esse papo, conversando com vocês e desde já parabenizando por essa iniciativa sensacional de comunicar com uma base de cristãos, uma base de brasileiros e, enfim, todos aqueles que se interessam por entender como assuntos de formação são importantes para a gente poder enxergar o mundo, né, com lentes aprumadas e, no fim das contas, nós sermos equipados para as vocações para as quais Deus nos chamou, né? Então, isso é muito legal. Tenho uma alegria aí de podermos caminhar juntos já há algum tempo. Paulo é um cara que me inspira muito, é uma referência e poder ser contado entre os teus amigos, além de sermos irmãos em Cristo, é uma honra para mim, viu? Muito obrigado. E o PA agora, então, também já tá aqui no coração, aqui já desde o início, né? Então, gente, realmente, quando você falou sobre esse negócio de Estado laico, ser um tabu ou uma pergunta que deixa a gente meio sem resposta,
E a tua pergunta foi assim, o Estado laico é tal coisa ou é tal coisa? E a resposta é que o Estado laico pode ser tal coisa ou tal coisa. Porque Estado laico, essa expressão Estado laico, ela é uma expressão que comporta mais de um significado, mais de uma possibilidade. Estado laico é um arranjo, um sentido de como a religião, o poder religioso e o poder político se conversam ou se relacionam, ou não se conversam ou não se relacionam. Ou seja, assim como existem muitas possibilidades de você enxergar termos como democracia, cidadania, essas palavras assim que são meio cabe tudo e não cabe nada, sabe? Fala democracia, se o cara for de um espectro político, o cara vai pensar em democracia de um jeito. Se o cara for de outra banda política, ele vai pensar de uma coisa completamente antagônica, e os dois estão falando a mesma palavra, né? Então, nós temos uma grande crise na pós-modernidade, que é essa crise entre o descolamento entre os símbolos, entre as palavras e o significado das palavras, né? Então, é por isso que é uma pergunta dessa importante, pertinente. Inclusive, foi a pergunta, exatamente essa pergunta que nos levou a escrever esse livro. Né? O livro, ele é a resposta a este problema. Se as pessoas no Brasil defendem suas posições antagônicas usando a mesma expressão, né? Então, tu falou sobre políticos, né, religiosos, né? Então, se o Estado é laico, não deveria ter representação religiosa na política. Quer um exemplo anterior a esse, que também reflete assim, muito essa situação? Crucifixo em prédios públicos. Afinal de contas, pode ter crucifixo no tribunal, crucifixo no Congresso Nacional. O Estado não é laico? Você vai ter gente dizendo, o Estado é laico, não pode ter crucifixo. E o outro do outro lado dizendo, porque o Estado é laico, pode ter crucifixo. Afinal de contas, que Estado é esse? Que Estado laico é esse? Né? Então, é importante de entender que laicidade, antes de qualquer coisa, significa já claramente uma separação entre ordens seculares ou ordens que cuidam dos assuntos da matéria, da vida como nós a conhecemos, nessa dimensão da existência, e ordens espirituais, que são a maneira como o ser humano se aproxima com o sagrado nas suas múltiplas, na sua múltipla diversidade. Só que, assim como a religião ela é um fato da vida humana que vem desde os tempos registrados e certamente está lá antes do ser humano começar a registrar as coisas, né? Também a comunidade política ou o poder político também existe como organização humana de tempos imemoriais. E essa forma de relacionamento, ela mudou ao longo da história, mudou bastante ao longo da história. Ela começou totalmente grudada e ela foi se separando e aí a história vai mostrando as diferentes nuances que existem. Então, para nós podermos responder isso, que eu acho que vai ser uma guia do papo, e aí eu vou dar a palavra para o Thiago, senão daqui a pouco ele me joga um tacape na cabeça, vai ser importante a gente entender que hoje os países, as culturas, se relacionam com a religião de maneiras diferentes, mais ou menos amigavelmente. E ambas podem usar a mesma expressão, Estado laico. Por isso que você vai ter aqui no choque cultural brasileiro pessoas que pensam que a religião tem que ficar fechada no Estado, dentro da sua área privada, que a pessoa só pode adorar dentro do culto, dentro de casa, não pode pregar na rua, não pode exercer visão política, não pode ter nenhum argumento, e dizer que isso é o Estado laico. E do outro lado, por uma outra cultura, por um outro viés, por uma outra forma de relacionamento de igreja e Estado, a pessoa vai dizer que a pessoa pode sim usar argumento religioso no seu posicionamento, no seu negócio, na academia, na política, né? Porque a igreja ela fundamenta a cultura, ela permeia a cultura e ela está aqui na consciência e a pessoa tem liberdade de expressar. E por isso o Estado laico também não é ferido quando isso acontece. Ou seja, cabe as duas respostas. Basta agora a pergunta que é correta é dizer qual é o Estado laico brasileiro? Como é que é no Brasil o Estado laico? Gostei desse finalzinho aí. Então, antes do Thiago falar, deixa eu ver se eu resumo e entendi o que você falou, né?
Estado laico não quer dizer que as pessoas não podem ter religião. Ou seja, a religião existe, ela está no nível da sociedade, cada um na sua aí. Agora, o Estado, ele não pode impedir a expressão dessa religião nas suas várias formas na sociedade, mas a religião também não pode ocupar um lugar na formulação do governo e da execução do governo. A menos que, aí você falou de dois jeitos lá. Um entende que, porque o Estado é laico, eu tenho o direito, o dever, e o Estado o dever, de me deixar expressar no que eu penso e sinto. E o outro fala aqui, porque o Estado é laico, ninguém pode falar nada de religião, não pode ter crucifixo, não pode falar em nome de Jesus, não pode ser cristão, nem terrivelmente evangélico quando vai ser participar do governo. É por aí? São Thiago. formas diferentes de ver laicidade. Eu acho que o Thiago aí vai dar uma pincelada sobre isso. Tá fechado. Quando ele conseguir falar, né? Porque ele tá sem a palavra aí. Então, Agora sim, agora foi. Primeiro, deixa eu agradecer aqui o convite, uma alegria estar no papo. O Paulo Oliveira aí já é um amigo de longa data, então estamos realmente honrados de estar aqui com essa assistência, conhecendo também aí o outro Paulo, né, o PA. Então, realmente é uma oportunidade aí especial para a gente. O Jean falou e falou, né? Eu quero trazer só um outro olhar para que, de repente, a nossa assistência aí possa compreender um pouco melhor. Veja, o Jean falou, né, que existe um aspecto da laicidade, existe outro aspecto da laicidade, existem pessoas de um lado dizendo que a laicidade funciona de uma maneira, existem pessoas dizendo de outro que a laicidade funciona de outra maneira. Mas veja, primeiro é importante a gente lembrar que a laicidade é uma das formas em que o Estado se relaciona com a Igreja. A laicidade é um dos sistemas, um dos modelos de relação entre o poder político, e quando eu falo aqui poder político, é o poder estatal, é o poder do Estado, é o Estado organizado, e do poder religioso, ou seja, das igrejas, das igrejas, das organizações religiosas e do fenômeno religioso. A religião, ela perpassa toda a história humana. Não existe homem sem religião, não existe humanidade sem religião. Então, se a gente for investigar as primeiras sociedades tribais, as sociedades caçadoras e coletoras, elas tinham na religião a sua própria existência. Não existia algo separado. Agora eu vou fazer aqui um ato litúrgico, um culto. Não, o próprio fato de arar a terra era sagrado. É como o ser humano observava as estações do ano, a lua, o sol, tudo isso era sagrado. E a gente precisa lembrar que esse tempo em que o homem se relacionava com a religião dessa forma é muito maior do que os tempos modernos, ou do que o próprio medievo, a antiguidade clássica, né? Então, se a gente for pensar nos últimos 3.000 anos de história, ou vamos pensar em 3.000 anos de história a partir dos hebreus, você vai ter 3.000 anos em que começa a se diferenciar o que é religião e o que é política. Mas antes disso, pelo menos 5, 6, 7.000 anos, não existia distinção. Então, a partir dos hebreus, depois com Platão, com Aristóteles, aí depois com o Império Romano, depois com Carlos Magno, Reforma Protestante. Esses dias eu e o Jean e o Paulo conversamos bastante sobre isso no jantar. Então, toda essa linha de tempo vai trazer formas do Estado e da Igreja se relacionarem. Então, Estado laico é uma das formas. Existem outras, inclusive, atualmente, como teocracia.
Na teocracia, aquela pessoa que governa, ela também representa a religião. Então, existe uma mistura completa. Você tem o Estado confessional, em que uma religião é a religião oficial daquele Estado, como, por exemplo, assim é nos países nórdicos, em que a Igreja Luterana, a fé luterana, é a fé oficial daqueles Estados. E, por fim, a laicidade. E a laicidade é uma forma. Então, se a gente pensar, pensa em chapéu, né? O cara pensa em chapéu. Então, chapéu, aqui eu tenho um chapéu. Estou aqui com um chapéu, né? Eu estou aqui com o meu chapéu. O Estado laico é um chapéu, mas existem diversas formas de chapéu. Tem o chapéu de cowboy, tem o chapéu panamenho, tem o chapéu, tem o boné, enfim, são diversos modelos de chapéus. Então, quando a gente fala em Estado chapéu laico, aí, esse chapéu é meu, só para deixar claro. Esse chapéu aí deve ser fundamentalista texano, hein? Então, assim, esse chapéu é um chapéu texano, né? Então, assim, existe o Estado laico, e dentro do Estado laico você vai ter várias espécies de laicidade. Então, quando alguém fala, Estado laico, você não pode fazer isso. Não, peraí. Você está usando uma espécie de laicidade que tem em um sistema constitucional de um respectivo Estado nacional no nosso sistema, você está importando um sistema de laicidade previsto em um Estado constitucional para o Brasil, ou o sistema que você está falando é o nosso, é o brasileiro? E aí vai para a pergunta final do Jean. Então, muitas vezes, na esfera pública no Brasil, pessoas, ou por ignorância, por serem tapadas, ou de má fé mesmo, tentam importar um sistema de laicidade de outra nação, de outro Estado nacional, que existe uma história. Por exemplo, na França, como é que funciona a laicidade da França? A laicidade da França não foi, como Maquiavel fala, né? Não quero saber como se fazem as leis e as linguiças, né? Então, a laicidade francesa não foi feita desta forma, como Maquiavel diz, que de repente alguém sentou, agora eu vou fazer uma lei aqui para me beneficiar e tal. Não. A laicidade francesa é uma construção de séculos que passa pela Igreja Católica, passa pela separação de 3 estados, nobreza, clero e burguesia, pela opressão da burguesia, que tinha o dinheiro, tinha propriedade, mas não tinha voz. De certa forma, por benefícios que a Igreja Católica angariava. Isso foi gerando uma revolta, até entrar, então, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau dizendo que o homem era bom por natureza e que a Igreja e outros fatores que tornavam o homem mau. Então, você começa a ter toda uma filosofia acontecendo no século XVIII na França, a ponto de eclodir a Revolução Francesa com os jacobinos, e os jacobinos eram o seguinte, é o seguinte, religião é coisa assim, ou é de ignorante, ou é de gente que quer o poder. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a religião no espaço privado, vamos tirar a religião da zona de influência. A única religião que pode ter influência na nação é a religião da razão. E aí, outro filósofo importante, Augusto Comte, traz todo o apoio teorético para que você tenha uma religião da razão, uma religião positivista. E em 1791 é criada, então, a religião constitucional da França, que é a religião da razão, inclusive com procissões com a deusa razão e tal. Muitas igrejas católicas foram tomadas e, ao invés do altar, tira-se o altar e coloca-se a deusa razão. O padre não concordou, ele é encaminhado gentilmente para a Praça da Bastilha, onde gentilmente a sua cabeça é retirada do corpo na guilhotina. Então, este é o processo francês. E essa é a laicidade, não exatamente essa, porque existe um desenvolvimento, mas a laicidade francesa decorre deste fato, de um fato em que o povo estava... Pode falar palavrão aqui? Como é que é?
É para Não é cristão. a censura. Não é a censura. O povo estava de saco cheio. Pode falar. Né? De saco cheio dessa divisão nobreza, clero e burguesia. Grupos políticos se aproveitaram disso e quem pagou a conta foi a nobreza e o clero. E aí existiu na França uma ideia de que a religião é ruim, que a religião ela não pode ter influência, ela não pode influenciar, porque olha tudo que aconteceu. Né? E essa ideia ela sai da França, ela vai para a Bélgica, ela caminha junto, até de certa forma, com os reformadores franceses. Né? Então, a reforma ali na França estava acontecendo, existiam muitos calvinistas ali na França, a igreja francesa era uma igreja forte, tanto é que nós temos a Confissão de Fé Gaulesa, que é a Confissão de Fé francesa, que foi escrito pelo próprio João Calvino. Né? Então, essa ideia acaba acompanhando esses reformadores, não de forma teorética, mas digamos assim, que subiu na carroça, né? Subiu na carroça e foi acompanhando, mas não passa pelo Canal da Mancha. Então, na Inglaterra, nós já temos uma outra ideia. Nós não temos uma ideia de laicidade, porque na Inglaterra nós temos uma teocracia, uma igreja de Estado. E nós temos na Inglaterra puritanos insatisfeitos com a igreja de Estado, que fogem para a Holanda, que fogem para a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, e formam uma outra ideia também de laicidade, mas não uma laicidade dizendo que a religião é ruim, porque para os puritanos a religião era boa, a religião é importante, porque para os puritanos Cristo transforma a cultura. Então, se Cristo transforma a cultura para os puritanos, como é que eles vão separar drasticamente igreja e Estado e colocar a igreja lá no subúrbio, sem nenhuma voz de influência? E assim é formado, a partir de Plymouth, os Estados Unidos da América e a própria Holanda. Né? Então, a Holanda não é formada, porque os Países Baixos já existiam, obviamente, mas aquilo influencia os Países Baixos, vai para os países nórdicos, e nós temos uma outra ideia de laicidade, totalmente diferente dessa laicidade que se tenta impor e vender nos botecos no Brasil. Né? Por quê? Porque aqui nós não temos essa influência, nós não temos esse processo que aconteceu na Revolução Francesa. Aqui no Brasil, nós temos uma nação fruto de uma missão jesuíta, em que, a partir lá de Granada, onde a rainha Isabel, então, consegue expulsar os muçulmanos do último ponto, do último reduto que eles tinham na Europa no século XV, né, no sul da Espanha. Isabel consegue, então, a rainha Isabel ter a vitória final, e aí Cristóvão Colombo chega para ela e diz o seguinte: olha, eu preciso de uns trocados aí para descobrir a América. Né? E a partir disso, então, a rainha, cheia de dinheiro, de Moro e de todo mundo, mas para que descobrir a América? Por que tu quer descobrir a América, Cristóvão Colombo? Eu quero descobrir a América para levar Jesus para lá, porque senão a gente vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Os caras aí querendo trazer a lá. Então, a coroa espanhola financia isso. É óbvio que os portugueses não iam ficar para trás, né? Então, os portugueses então começam essa corrida para descobrir o novo mundo. E qual era o mote, qual era o objetivo da corrida do novo mundo? Era a missão. Era não deixar acontecer o que aconteceu na Europa, fruto de 300 anos, resultado com cruzadas, milhões de mortos, milhões também de grana sendo utilizada aí dos cofres públicos para expulsar os muçulmanos da Europa. Claro que tem ônus, tem problemas, tem excessos aí, mas a ideia foi essa. Então, o Brasil é fruto de uma missão jesuíta, que também teve excessos, mas, veja, é a religião fundando o Brasil, é a religião criando o Brasil. Os jesuítas criaram Anchieta. Anchieta, ele criou São Paulo, ele criou São Vicente, ele fundou o Rio de Janeiro. As grandes cidades do Brasil foram criadas por jesuítas, porque os jesuítas foram levar a educação pelo Brasil inteiro, e uma educação com um olhar missionário, de levar também Cristo. E assim que o Brasil é formado. E quando nós temos o golpe republicano,
você tem o golpe republicano acontecendo ali no final do século XIX, mas também com a ideia de que a religião é importante. O próprio Rui Barbosa, que é o artífice da laicidade brasileira, porque o Brasil, como você sabe, era um Estado católico no Império, o próprio Rui Barbosa vai dizer o seguinte: o Brasil, antes da República, era cristão. Nasceu cristão. Cresceu cristão. E cristão continua sendo. Então, nós não temos como simplesmente implantar aqui um sistema laico francês que vai retirar totalmente a igreja da esfera de influência, porque alguns queriam, já naquela época. Então, a laicidade construída na Constituição de 1891, a partir do decreto 119-A de 1º de janeiro de 1890, também é essa laicidade em que a religião tem assento, né? E esse assento vai evoluindo, até chegar no modelo que nós temos hoje, que é inclusive capa do nosso livro, que é colaboração. A igreja colabora com o Estado e o Estado colabora com a igreja. Então, se a gente vê, eu termino a minha fala, quando nós entramos em qualquer Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados ou em qualquer Assembleia Legislativa, você vai ter um crucifixo lá. E algumas vozes vão dizer, não pode ter aquele crucifixo. Bom, ao lado do crucifixo tem uma bandeira, ou do município, ou do estado, ou do país. Esta é a prova em que, na casa do povo, na casa das leis, como diria Locke, nós saímos do estado de natureza para quê? Para que não tenha barbárie. Mas nós não entregamos a nossa liberdade, a nossa propriedade. Por quê? Porque apenas leis feitas por nós mesmos pode, de alguma forma, restringir a nossa propriedade e a nossa liberdade. Então, na casa do povo, onde garante a nossa liberdade e a nossa propriedade, tem uma cruz e tem uma bandeira para mostrar que a nação brasileira entende a importância da fé e entende especialmente que eu e você somos pessoas de duas cidades. Nós estamos em Roma, mas nós vamos para Jerusalém. Opa, terminou com Santo Agostinho aqui. Então... Olha, uma aula aqui, hein? Uma aula de história. Essa foi tremenda, hein? Tá, então deixa eu tentar entender aqui. Agora, sabe o divertido dessa história? Agora é tentar fazer a resposta curta, entendeu? Porque assim, a resposta longa, ela tá aí. Pediu para o advogado falar, a resposta é longa. Agora eu quero ver tu fazer a resposta curta, Pedro. Tá, então vamos lá. O que eu entendi é que existem modelos, então, de laicidade. Cada país escolhe o modelo que quer para si, apesar que alguns não escolheram, foi uma construção histórica, como você falou. E nós aqui no Brasil temos o nosso. E isso me faz pensar algumas coisas. Existe um modelo que é melhor do que o outro? Ou isso é muito subjetivo de acordo com quem você é? E a segunda pergunta que eu teria é... Vamos supor um Estado absoluto aí, onde nenhum tipo de expressão religiosa é permitido dentro do Estado. E aí você é eleito baseado em uma série de valores que você acredita, que você fala para os seus eleitores. Então, vamos supor que você é um cara que defende o cristianismo e você fala, eu vou defender os valores cristãos. Aí você chega num estado que não permite isso. Não seria um estelionato eleitoral, alguma coisa assim? Não seria antidemocrático você não poder defender os seus valores? Espera um pouquinho, essa segunda é tão importante aí. Vamos só fechar a primeira aqui para ver se entendemos bem, né? Eu já fui para outro assunto. Calma lá. Porque foi muito profundo aí o que o Thiago falou, né? O Jean terminou a fala dele dizendo, laicos existem vários, nós temos que saber qual que é a laicidade brasileira. E aí o Jean falou, tem a laicidade francesa, tem a anglicana, que deu origem à americana e outras mais aí, tem a portuguesa e espanhola, de onde nós viemos. Lembrando que, bom, aí talvez seja até a questão das cronologias, né? Mas lembrando que os portugueses e os espanhóis descobrem o mundo num horizonte pré-reforma, né? Então, 1492, 1500, aqui, pré-reforma. Quando entra a reforma, aí vem o jesuíta. Quer dizer, ele é a contra-reforma. Então, Inácio de Loyola vem trazer aqui, olha, não podemos deixar esses protestantes falarem aquilo que eles querem no Novo Mundo. Vamos chegar primeiro lá. Então, vem um jesuíta aqui, que é 1554 em São Paulo, né? São Vicente é 1532, então...
eles vêm aí já assim, quase 50 anos depois da briga na Europa para ocupar o espaço, e o Villegagnon traz lá os calvinistas para Rio de Janeiro, razão pela qual ele falou que o José de Anchieta fundou o Rio de Janeiro. Na verdade, ele fundou porque ele primeiro expulsou os franceses, né? A Guerra dos Tamoios, acabou com a raça dos franceses, deixou lá a Confissão de Guanabara, que é a primeira confissão protestante do Brasil, e essa luta, então, essa nossa laicidade, ela vem dessa questão jesuítica de falar, vamos ensinar aqui os índios a serem cristãos, e não apenas ocupar a terra e fazer extrativismo para a colônia. Então, a minha pergunta é, essa laicidade nossa, que começou desse jeito aí, ela, na hora da República, ela tentou sofrer uma influência, porque como vocês colocaram, mas bem de leve aqui, os nossos ouvintes podem se estudar depois melhor, a República, ela termina com o Império, ela termina com esse conceito do Estado confessional, e ela tem um ideal muito francês dentro dela, né? Então, o Comte, o positivismo, é fortemente influenciador dos militares, né? A criação da República. O ordem e progresso da nossa bandeira, a criação da República. Então, assim como nos Estados Unidos tinha também uma grande influência da Revolução Francesa, nós também sofremos. Eu queria ver essa comparação, porque o americano tem essa influência francesa, mas manteve uma laicidade respeitando religião. E aqui nós temos uma tentativa de criar uma revolução, assim, trazer a guilhotina também para a história, que não é nossa estrutura de país, né? Então, essa laicidade brasileira, ela é pacífica, ela não vou dizer sincrética, mas também é sincrética, porque o português né? Mas ela é para amoldar e acomodar, ela não é de revolta e briga, né? E nós estamos... De repente eu respondo essa e o Jean responde a próxima. Porque pega esse contexto histórico, como eu que falei, quando você citaste aí a questão dos calvinistas lá no início no início do Brasil, né, ali onde ainda era colônia, lembra, né, que apenas um calvinista não foi expulso porque era alfaiate, né? Então o pessoal, não, peraí, esse aqui é alfaiate, vamos deixar necessário. ele aqui, a gente precisa dele. Os outros a gente mata, os outros a gente toca, devolve para o Calvino, esse aqui fica. Mas esse é um detalhe aí, uma curiosidade da história. Veja, a laicidade americana, ela tem uma influência inglesa, ela tem uma influência da Revolução Gloriosa. É diferente, né? A influência da laicidade americana é uma influência de John Locke, de Thomas Hobbes, entende? Que a religião é importante, que a fé é importante. Na França, a fé não é importante. A fé é um subproduto cultural. Essa ideia não vai para os Estados Unidos. Por que não vai para os Estados Unidos? Porque ela não conseguiu entrar na Inglaterra. E quando ela não entra na Inglaterra, tanto é que a independência dos Estados Unidos é em 1776, em junho de 1776. E a Revolução Francesa, que simplesmente amassa a religiosidade, é de 1789. Então, até a própria positivação dos ideais que estavam acontecendo ali no final do século XVIII, dos Estados Unidos, é 15 anos antes, 14 anos antes, né? Então, isso demonstra que a Revolução Francesa influenciou muito pouco a questão, o envolvimento Estado e religião nos Estados Unidos. E o que acontece no Brasil? Aí eu vou concordar contigo. O Brasil tem uma forte influência francesa no seu início, né? No seu início republicano, mas aquelas pessoas que estão ali construindo a República, os artífices da República, conseguem ter a sensibilidade de verificar que para o brasileiro, para o Brasil profundo, para o povo, a religião era importantíssima. Então, estavam vivendo ali um momento em que a nação ainda não, o povo ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, onde é que está o imperador. Se, além de tirar o imperador, os artífices da República também tirasse a religião, eu não sei se a República ia dar certo.
caos. Eu não sei se a República ia continuar, né? Então, veja, eles dão o braço a torcer e dizem, olha, isso está em vários textos, esse texto que eu li do Rui Barbosa, Benjamin Constant, o Benjamin Constant brasileiro, né? Demétrio Ribeiro. Então, você vai ver vários textos desses artífices da República dizendo que a religião é importante e que ela deveria continuar influenciando no espaço público. Então, por quê? Só lembrando, inclusive, Thiago, só lembrando que nós esquecemos de um personagem brasileiro que foi testemunha ocular da Revolução Francesa. Bonifácio de Andrade e Silva. Que é José Bonifácio. José Bonifácio estava na França em 1789. José Bonifácio estava em Portugal em 1808, né? Quando a família real veio para o Brasil, ele ficou em Portugal ajudando os portugueses a lutar contra Napoleão. Depois ele vem para o Brasil e ele, junto com o Visconde de Cairu e outros tantos, escrevem, né? Formam as bases políticas do Brasil Império. Né? O Visconde de Cairu foi o cara que traduziu o Edmund Burke e traduziu as reflexões sobre a Revolução Francesa do Edmund Burke e fez um prefácio brasileiro justamente mostrando por que esses elementos da religião eles são tão loucos na maneira como os franceses viram. E os pais da República vão beber dessa fonte também. Né? Mas eles vão entender essa situação também. Né? Só que eles são os artífices, Jean, do Estado confessional. Claro, sem dúvida. Mas eu digo, os artífices da República depois eles vão levar isso em conta. Né? Eles vão ter essa leitura certa sobre o sentimento religioso do Brasil. Por isso a nossa laicidade vai ser diferente mesmo. Só que o que eles vão fazer? Eles vão olhar os artífices da República, vão olhar para a Europa e vão ver o seguinte, olha, na Europa, ou o Estado é confessional, e nós não queremos mais a igreja, esse regalismo, porque a igreja não mandava no Brasil Império, tá, gente? Era o contrário. Era o imperador que mandava na igreja. Então, a igreja não mandava no Brasil. Quem mandava no Brasil era o imperador, e o imperador mandava na igreja. Então, os republicanos vão dizer assim, não, nós não queremos mais mandar na igreja. Aí eles olhavam para a Europa, na Europa, ou era dessa forma, ou a igreja mandava no poder político, né? E eles não queriam o modelo francês, o modelo belga. Então, o que eles vão fazer? Vão olhar para os Estados Unidos e vão beber da fonte lockeana, né, de John Locke, a partir dos Estados Unidos. Sem esquecer o constitucionalismo da Escola de Salamanca, que é a origem do constitucionalismo brasileiro. Então, a Escola de Salamanca, que tem essa ideia, essa ideia razão e graça, e que razão e graça se relacionam, que é uma ideia de Tomás de Aquino, que é essa ideia, a ideia que forma o direito constitucional em toda a América, do México para baixo. Né? Do México para baixo, a ideia vem de Francisco Soares, vem de Boaventura, vem de Tomás de Aquino. Então, essa ideia de que o poder político e o poder religioso precisam se relacionar, os republicanos mantêm essa ideia e somam a laicidade norte-americana, porque na laicidade norte-americana existe um muro, né, entre poder político e poder religioso. E já na Escola de Salamanca não tem um muro. Na Escola de Salamanca, o poder político e o poder religioso se relacionam, porque razão e graça se relacionam. Lá nos Estados Unidos, não é católico, é puritano, existe um muro de separação, liberdades individuais. Então, por que a gente protege tanto a religião nos Estados Unidos? Por causa da liberdade individual. No Brasil não é assim. No Brasil, a ideia, e na maioria dos países sul-americanos, a liberdade individual é importante, mas a comunidade é mais importante. Porque a soma das pessoas é que alcança o bem comum. E é o bem comum o objetivo da nação e também o objetivo do poder religioso. E com essa ideia, então, depois da República Velha, que o Brasil vai caminhando, porque a República Velha copia o modelo americano, é só liberdade individual. A partir da Constituição de 1946, então, volta essa ideia do constitucionalismo moreno, né? que esse constitucionalismo moreno ele sai de cena, digamos assim, com a República Velha, volta em 1946 e deságua em 1988. E o que é isso, gente? Isso é simples. Religião e Estado se relacionam, precisam se relacionar, porque o homem é dual.
Se o homem é dual, se o homem tem duas naturezas, se o homem também é um ser espiritual, ele precisa se relacionar com a religiosidade a todo tempo. Se ele precisa se relacionar com a religiosidade a todo tempo, como é que ele faz quando ele é presidente da República, deputado, governador, ou quando ele está trabalhando no seu emprego, enfim, quando ele está vivendo a vida? Ele vai simplesmente colocar o chapéu do secularismo e tirar, e colocar e tirar? Não, porque essas esferas se relacionam, né? Quer ver como se relacionam? Quando a pessoa acorda de manhã e vai trabalhar, o que move ela a trabalhar, o que move ela a viver, de certa forma, é a crença dela, é a fé dela, né? Ou em maior e menor grau. E até o ateu, porque o ateu ele tem como paradigma a fé, né? Eu não acredito nisso, eu não acredito em Deus, e a partir disso eu vivo a minha vida. Então acaba também formando a sua consciência, e a partir dessa consciência ele vive a sua vida. Então nós precisamos ter um sistema em que essas esferas se relacionam de forma harmoniosa. E aí, respondendo a tua pergunta, o melhor sistema é a laicidade colaborativa, porque é o único que permite essa inter-relação e essa harmonia, razão e graça. E esse sistema nós encontramos em Portugal, na Espanha, na Itália e na Alemanha. E não é à toa que, se a gente for fazer pesquisas aí, no Google, o país que mais tem liberdade religiosa, segundo todas as agências de direitos humanos, que a liberdade religiosa é exercida com plenitude, não é os Estados Unidos. Uau. Os Estados Unidos está até bem atrás. Eu é achava Portugal. que era Estados Unidos. Portugal? Eu não ia chutar nunca isso. Eu não ia acertar nunca, eu ia chutar Estados Unidos. Não, os Estados Unidos está atrás do Brasil até. Né? É Portugal. Por quê? Porque lá você tem exatamente essa ideia de harmonia e de relacionamento. Portugal ainda tem uns problemas no seu sistema, que são problemas que o Brasil não tem. Então, a gente fala nesse livro que o sistema do Brasil é o melhor, pelo menos teórico. Por quê? Porque é no Brasil o único sistema constitucional em que não importa qual é a fé que você tem. Se nós aqui criarmos uma igreja hoje, os mesmos direitos que a Igreja Católica tem, nós teremos. O princípio da igualdade. Isso nós só temos no Brasil. Em Portugal, você tem que ter 30 anos de existência lá em Portugal para acessar, por exemplo, a restituição do IVA. Né? No Brasil não interessa. Se você foi criado semana passada, você vai ter imunidade tributária. Entendeu? Então, nos Estados Unidos Brasil... é só se você estiver morto, né? Não. Eu não lembro. Estados Unidos é complicado, né? Os Estados Unidos ele tem uma laicidade que não é colaborativa, então que é fundamentada no direito individual. Então, as confissões religiosas, as igrejas, as organizações, elas têm dificuldade nos Estados Unidos. Inclusive, essa é uma crítica de Herman Doiverge, que é aí um calvinista conhecido, né? A maior crítica que Herman Doiverge tem ao sistema norte-americano é essa, né? Tá, ele falou várias coisas que já me despertaram várias dúvidas. Eu não sei se eu volto pro principal ou se eu vou para as novas dúvidas. O que você quer que eu faça, pá? Não. Vamos mudar a página, senão vai... Tem muito assunto, não vamos chegar lá, né? Sim, eu tô... Isso aqui já foi uma semente para você que está ouvindo aqui, que quer estudar mais, e entender que a nossa laicidade não deve ser importada. Esse é o primeiro que tem. Guarda na cabeça isso. O Estado brasileiro é laico, mas não tem que importar a laicidade de ninguém. Tem que entender a sua raiz. E nós somos um país de uma civilização judaico-cristã, com uma formação católica e uma história de respeito e de coexistência pacífica. Então, isso vai gerar... E é uma coisa, Paulo, que ela é meio autoverificável, né? A relacionamento da igreja e Estado num país, ela meio que reflete a maneira como o próprio país recepciona a religião, né? Ou seja, a sociedade brasileira sempre foi conhecida por amizade interreligiosa, apesar de algumas estresses, alguns conflitos, né? Alguns BO, né? que se geram ao longo da história e que tem acirrado nos últimos anos, especialmente, porque tem havido no aspecto político alguns aspectos políticos que têm trabalhado em subdivisões
da sociedade, para colocando umas em choque com as outras, para poder criar o caos necessário para que o messianismo político aconteça, né? Então, nós temos visto esse choque, mas nós sempre fomos aquele povo que todo mundo lá fora, você fala que é brasileiro, todo mundo abre um sorriso, né? Justamente porque aqui, diferentemente de outros lugares, sempre se viu uma relação razoável. E aí, quando você perguntou sobre se a nossa laicidade é melhor que as outras, o Thiago já te deu todo o fundamento para dizer que sim, né? E só a tua pergunta de ser de melhor ou pior já implica que a nossa mentalidade brasileira ocidental, ela faz esse trabalho de juízo de valor, né? Para ser melhor, mas tem que ser pior. Para ser uma melhor pior, nós temos que ter mal e bom na conversa. Tendo mal e bom, nós estamos falando de ética. Tendo ética, nós já estamos sobre um eixo fundamental de valores que o Paulo Pai aí falou agora sobre a nossa herança judaico-cristã. Ou seja, nós temos todos os elementos no Brasil para defendermos o lugar da religião como um promotor do bem comum, não apenas para aqueles menos ilustrados ou pessoas que têm menos uma intelectualidade menor e que aí precisam crer em alguma coisa, que é o que o iluminista pensa, né? O iluminista pensa isso, fala assim, a religião ela é um mal necessário no passo para a iluminação. Nós já cremos o contrário, né? Nós temos a nossa razão iluminada pela revelação das Escrituras que faz com que nós enxerguemos o mundo, né, de uma maneira objetiva e não precisemos ficar andando, tateando no escuro como a pós-modernidade faz. E aí nós temos espaço para exercer essa laicidade colaborativa em todas as esferas da vida, né? Muito bom. Então tá o livro aí, que você quiser estudar mais. Eu tenho uma pergunta aqui, que é um gancho pro... Já te interrompi. A laicidade colaborativa brasileira. Depois manda pra gente que ele vai ficar aqui na nossa estante, ó. Vai ficar aí pra todo mundo lembrar do assunto. Oh, yes. Mas aí, vocês falando sobre isso, você falou, então... você falou uma coisa que me lembrou uma pergunta que eu fiz aqui. Qual que é o argumento que eu queria fazer pra vocês? Qual que é o argumento que justifica... A importância da religião, então? Acho que você começou a falar sobre isso, falando que a dualidade do ser humano, né, entre a razão e a graça, e que o Estado também quer o bem, a igreja também quer o bem das pessoas. Então, eu queria entender qual que é o argumento, qual que é a ideia que justifica a igreja ter tantas benefícios. Eu vou chamar de benefícios, não sei se benefício é a palavra certa, mas, por exemplo, tem imunidade de não pagar imposto e outras coisas que é uma instituição que o Estado enxerga diferente das outras instituições. Qual que é a ideia que fundamenta essa razão para a igreja ser enxergada de maneira diferente das outras instituições? Boa, cara. Boa pergunta, né? E essa pergunta ela já pressupõe alguns conceitos que eu acho que a gente tem que dar uma trabalhada, né? Primeiro, dentro de tudo que a gente falou até agora sobre esse negócio dessa evolução histórica, os iluministas, especialmente o iluminismo alemão, ele foi para um lado em que se determinou que, já que não existe transcendência, então quando Nietzsche declarou a morte de Deus, e a partir disso, e já fez isso baseado em alguns elementos da filosofia kantiana, de Hegel, de outros pensadores, né? O Hegel foi o cara que disse que a realidade definitiva era o Estado. Que, afinal de contas, as pessoas elas são transitórias, elas passam, e eles trouxeram para o inconsciente coletivo do Ocidente uma visão oriental, hinduísta, de que a individualidade não vale nada intrinsecamente. O que vale apenas, então, somente é o espírito coletivo. E esse espírito coletivo ele se manifesta com o Zeitgeist, que é o espírito da época, né? Então, à medida em que essa filosofia se estabeleceu a partir dos pensadores alemães, já pensou assim, tudo que não tiver ou a interferência, a intermediação ou a derivação do Estado não existe no mundo, não vale. E isso é tão arraigado que isso fez você perguntar as coisas como você perguntou. Porque você perguntou assim, ó, qual é o argumento da religião ser tão importante a ponto de o Estado lhe conceder benefícios? Eu devia ter perguntado o oposto, então. Não, essa visão ela é uma visão que mostra como
que realmente os alemães fizeram um bom trabalho, no mau sentido, de colocar no Ocidente essa mentalidade. Que o Estado está acima. O Estado, pior, ele não está acima de nós. Uhum. O Estado está abaixo de nós. Então, o Estado não tem que conceder nada, ele não concede benefício. O Estado, na verdade, ele é obrigado e limitado. Ele é obrigado a quê? Ele é obrigado a reconhecer determinadas situações e ele é limitado no seu poder de relacionamento potestativo com determinadas relações. O que está acima do Estado? Acima do Estado existe o que nós chamamos de sociedade política ou comunidade política. Tá? Ou seja, o conjunto das forças vivas da nação que, de acordo com a sua autodeterminação, por conta de um processo histórico-cultural, organizam-se através do Estado para buscar o bem comum. Isso é uma ideia de um filósofo francês do século XX, chamado Jacques Maritain, que foi o cara que escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que foi o filósofo cuja base teórica inspira o modelo de laicidade colaborativa, inclusive, que nós temos hoje no Brasil. Tá? Então, a sociedade política, ela está acima do Estado e ela conforma o Estado. A sociedade política brasileira entende corretamente que a religião é um fato social. Então, a religião ela não precisa de um argumento outro do fato de ela ser um fato humano. Adorar é um direito e uma necessidade humana fundamental e básica, né? E essa adoração ela se mostra, pelo nosso processo histórico-cultural, vinculada com o cristianismo e a sua base judaica anterior, como sendo o elemento fundante da nossa civilização. E por conta dessa situação, a Constituição, que é o documento político principal de um país, ela ordena que o Estado se relacione em colaboração com a religião. Então, o Estado laico colaborativo não é, em nenhum momento, um benefício que o Estado concede para com a religião. Antes, é um reconhecimento da religião como um igual ao Estado, na promoção do bem comum, em uma esfera diferente da esfera do Estado. Uau. O Estado busca o bem comum na esfera da imanência, na esfera material. E a igreja, e aí quando eu digo igreja no sentido amplo, busca o mesmo bem comum na esfera da transcendência, na esfera espiritual. Então, a igreja nunca vai estar debaixo do Estado, e no nosso relacionamento também não vai estar acima do Estado. A igreja vai estar ao lado do Estado, como parceiros, como colaboradores para a promoção do bem comum. Entendeu? Entendi. E aí, o que sustenta isso é tudo isso que nós estamos falando até agora. É todo esse processo milenar, e no nosso caso da história brasileira, de meio milênio, de relacionamento entre os fundamentos da fé e a própria estruturação política deste povo que hoje, na modernidade, organizado como um Estado constitucional de direito, né, e democrático, inclusive, né, e de uma democracia que não é a democracia ateniense, mas que é uma democracia que vai remontar, inclusive, pela nossa base judaico-cristã, a Confederação das 12 Tribos de Israel, lá de trás, República. Quando a democracia ateniense estava lá engatinhando com um pensamento filosófico. A Israel, pré-monarquia, já na época dos juízes, era o melhor modelo de democracia possível, né? Então, é este elemento que vai trazer para nós. E, inclusive, é este elemento que a gente leva para esfrega na cara do tio do cartório quando ele quer começar a dar muita letra sobre o que a igreja pode ter, não pode ter, como é que pode ser, como é que não pode ser um estatuto, né? Porque, justamente, nós temos aí uma história de 3.000 anos, praticamente, que vai culminar no relacionamento que nós temos hoje, né? E quis a providência divina que o Brasil fosse o país, neste momento da história, a ter o sistema constitucional mais apurado no relacionamento igreja-estado. Nessa questão e aí só para terminar, Thiago,
A imunidade tributária que você falou, ela é o exemplo prático que a Constituição dá sobre a limitação do Estado. Então, não cobrar imposto de igreja, da maneira como está no Brasil, muito antes de se pensar como um benefício ou como um privilégio, é um reconhecimento de limitação. O Estado não cobra imposto porque ele não pode, ele foi proibido de cobrar imposto da igreja, porque a igreja não é um súdito do Estado. Ela é igual. Então, é um igual. Né? Tanto é que a igreja também ela não vive de subsídio do governo, ela vive do compromisso de consciência dos fiéis a partir dos dízimos e ofertas. Porque, diferentemente da filantropia, quando você está doando, o caráter da oferta e do dízimo é um compromisso de consciência. Eu estou devolvendo, não é esse o exemplo? Não é esse o verbo que a gente usa? Devolver. O que é de Deus. Na maioria esmagadora das confissões religiosas é essa visão. Né? Então, se eu estou devolvendo, é o que não é meu. Assim como não é meu o imposto, que também é do César. Eu também devolvo aquilo que é de Deus. E é nessa lógica que se estrutura, filosoficamente, pelo menos, a imunidade tributária. Tá? Muito então, bom. Esse é o ponto. A pergunta, né? O Paulo colocou assim, a religião é importante, né? Então o homem é dual, como é que é essa importância? Aí eu vou ler para vocês, se vocês me permitem que eu ler um livro, né? O Paulo P.O. disse o seguinte, o pessoal tem que estudar, né? Então, tem um doutrinador que era um francês, logo depois da Revolução Francesa, ele vai para os Estados Unidos para tentar descobrir por que os Estados Unidos estava se tornando uma grande nação tão jovem, já estava dominando o mundo, 1835. Aí o Alexis de Tocqueville diz o seguinte, quando vai falar de religião no espaço público, não há desses que falam... Não, peraí. Peguei errado aqui, agora sim. Porém, há outros que veem na República um Estado permanente e tranquilo, uma finalidade necessária para a qual as ideias e os costumes arrastam a cada dia as sociedades modernas e que desejariam, sinceramente, preparar os homens para serem livres. É aquela visão alemã lá que eu falei antes. Quando estes atacam as crenças religiosas, seguem as suas paixões e não seus interesses. É o despotismo que pode passar sem a fé, mas não a liberdade. A religião é muito mais necessária na república que preconizam do que na monarquia que atacam. Interessante. E mais, nas repúblicas democráticas que em todas as outras. Como poderia a sociedade deixar de parecer se, enquanto o laço político se afrouxa, o moral não se aperta? E que fazer de um povo senhor de si, se não é sujeito e nem Deus? Tocqueville. Aí Tocqueville, numa outra obra, em que ele vai falar sobre a Revolução Francesa, aqui essa obra ele está falando sobre a Revolução Francesa, 30 anos depois dela acontecer. Tá? Então, um cara também que viveu lá, que estava lá. Estava no dia a dia. Porque a gente, às vezes, olhar para lá... Não, peraí. Vamos olhar com os olhos de alguém que estava lá. Ele diz o seguinte: interpelo o primeiro americano que encontro, seja em seu país ou em outro, e pergunto-lhe se considera a religião útil à estabilidade das leis e à boa ordem da sociedade. Responde-me sem hesitar que uma sociedade civilizada, mas principalmente uma sociedade livre, não pode subsistir sem a religião. A seu ver, o respeito à religião é a maior garantia de estabilidade do Estado e da segurança das pessoas. E aí ele faz uma crítica ferrenha à França dos dias dele. Então, isso são demonstrações de um dos maiores teóricos, né? Alexis de Tocqueville, para quem não conhece, é o doutrinador mais citado no Congresso norte-americano, né? Então, isso demonstra um pouco como a religião é importante. A gente está dando fonte primária aqui, né?
não é só blá 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 de 2 advogados. Excelente discurso, né? Não, maravilhoso. Ele explicou por que a religião é a garantia da liberdade. Pelo menos foi isso que eu entendi. E que não é um Estado gracioso que está permitindo uma expressão de fé crédula de um povo ignorante. Uhum. E que o Estado só consegue existir se tiver a religião. Porque exatamente. É um Estado incompetente reconhecendo que sem a religião ele não consegue existir. É um Estado realista que entende que o ser humano é falho por natureza. E aí casa com o que o Jean falou da imunidade. E aí, da religião. Então eu não vou... e aí você pode ver que quanto maior for a liberdade religiosa, equivalente na proporção o nível de democracia. Quanto menor for a liberdade religiosa, então mais as instituições sofrem, menor é a democracia. É você comparar, então, Portugal e o seu nível democrático com a Coreia do Norte, a Venezuela, a China, ou com o Afeganistão dos dias atuais. E isso é muito importante para nós aqui, porque nós estamos nessa batalha. Eu queria, não sei se o Paulo ainda tem muita filosofia ainda pela frente, mas eu queria... Muita, mas vai lá. Vamos para um assunto mais prático, porque eu ainda tenho muita filosofia pela frente. Ele está aqui... Eu adoro. Está toquevilizado. Né? Mas eu tenho que segurar, então vamos... Então, por quê? Porque onde isso deságua? Nós estamos hoje no Brasil numa luta surda que está ficando com uma frequência mais alta, aquele barulho grave que está começando a incomodar os ouvidos, e daqui a pouco vai ser uma gritaria, que é essa discussão de onde é o final da religião e do Estado, o papel da igreja e o papel da sociedade laica. Isso está crescendo. E nós temos que entender, então, os nossos fundamentos e como é que nós, e por que nós, cristãos, estamos defendendo algo que vai impedir que o país entre num regime totalitário nesse aspecto, né? E é totalitário não apenas no sentido político, mas dos usos e costumes, das maneiras de ser, das formas de se organizar como sociedade, que já deu errado em um monte de lugar, né? E nós estamos barrando essa onda aqui. Então, na hora em que se expressa isso em meios de comunicação, né, você vê que existe já foi tomado de assalto as universidades e os meios de comunicação. Agora está sendo invadidas as empresas, as corporações. No anterior aqui, no nosso podcast anterior, que vocês ouçam da semana passada aqui, que nós fizemos com o João Mordomo, nós estávamos falando sobre as universidades e como que aconteceu nos Estados Unidos, né, e acontece em todo o mundo, uma universidade fundada por cristãos para divulgar o cristianismo, abre mão naquela discussão, no caso americano, começa em Harvard, com o trinitarianismo e o unitarismo, e aí começa essa discussão que a igreja ela se aliena, ou seja, ela abre mão, ela sai da discussão. Então, a solução do problema de Harvard é fundar Yale. A solução, quando chega em Yale, é fundar Princeton. E depois a solução é sair da universidade e ficar nos centros teológicos, que hoje ainda são, em alguma medida, cristãos na formação, mas perderam a primazia da pesquisa e da ciência. Né? Então, a igreja vai refluindo para fora daquilo que é a sociedade. E isso, então, perdemos a universidade. A universidade brasileira, nem se diga, ela não tem a excelência do Harvard e tem a mesma mediocridade filosófica. Né? Então, nós estamos nos piores dos mundos aqui. E aí vem os meios de comunicação, que deveriam propagar uma isenção da opinião, né? Mostrar os fatos e deixar as pessoas pensarem. Elas estão induzindo as pessoas a pensar a agenda que querem. Então, estão impondo a tirania da informação. Vocês estão aí num dos poucos meios de informação que resiste a essa onda da mídia global, né? Que é ao lado da Gazeta do Povo. É até interessante saber, e de um jornal que tem uma profunda raiz católica, né? Na sua direção, na sua essência. Coisa muito rara no Brasil. O Estadão, em tempos longínquos, também era um pouquinho assim. Já foi. Exato. Então... essa onda, como é que vocês veem o Brasil nesse momento, né, de deixar com que uma igreja seja usurpada no seu poder, no seu direito, para bater no Supremo Tribunal, que é onde o Tiago foi lá defender o direito do culto, nessa pandemia, fecha ou não fecha a igreja,
pode ou não pode o Estado exercer esse direito, até que ponto esse coletivo, que é maior aí do que o indivíduo, prevalece ou não prevalece, e como uma igreja se defende, né? Como é que ela tem que, quais armas ela tem que brandir para impedir que essa onda avassale de maneira geral aquilo que é um direito, como foi colocado aqui, primordial e anterior da humanidade. Então, se você puder falar sobre isso aí. Não, essa tua fala aí é uma fala interessantíssima. Eu me lembro aí, agora, desses dias atrás, estive com o professor Vishal Mangalwadi, deve conhecer. Estive com ele também. Então ele estava aí numa cruzada aí pelo Brasil, aí, em vários eventos, tenho certeza que você deve ter encontrado. Ele veio ao Sul, e aí eu tive a alegria de poder interagir com ele no evento que ele fez aqui no Rio Grande do Sul, né? E ele fala muito sobre isso, né? Tanto na obra quanto nas falas dele, a respeito desse descolamento que a teologia teve em relação às outras ciências, né? Então, a teologia saiu era o fio condutor da ciência e depois saiu, e por conta dessa secularização da educação, tu vê como são as coisas, né? A coisa aconteceu, tipo, 100 e poucos anos atrás, né? E ela vai tendo desdobramento, até chegar nos dias de hoje, essa coisa mais tecnocrática e não tanto humana, né? Está perdendo o fator de humanidade em tantos elementos. E, para te responder assim, na prática, também me lembro de um teórico de ciência política, de democracia, um cara que nós estudamos aí ultimamente, que se chama Robert Dahl. Robert Dahl, ele tem uma obra falando sobre teoria democrática, que é essa aí que o Thiago está colocando, que eu acho que é a poliarquia. Tá? O que é poliarquia? A poliarquia é um conceito que ele traz dizendo o que você precisa ter, o que você precisa vislumbrar ou em qual nível ele está, 6 categorias para que você possa identificar se aquele país tem um índice de maior liberdade ou menor liberdade. Tá? Então, a primeira categoria que ele pensa óbvio, dirigentes que sejam eleitos. Né? Então, não é Nicarágua, em que o cara fecha o país inteiro, né? Aí ele é eleito, fechei o país, agora eu sou eleito, e tem a turma aqui do Brasil congratulando as eleições, né, democráticas feitas lá livres e democráticas, o do Brasil, da Bolívia, da Venezuela. Quer dizer, você percebe... Só gente boa sendo elogiada. E leva ao segundo elemento, que são eleições livres, né? Aí nós tivemos todo esse debate esse ano sobre a questão da rastreabilidade e a possibilidade de auditoria nas urnas eletrônicas ou não, né? Discussão que politicamente está encerrada, mas que, para pensar, eu acho que sempre é importante, né? Sobre o nível de eleições livres que deve acontecer. Né? O terceiro elemento é liberdade de expressão, que é o que nós estamos agora sofrendo o ataque, não apenas na academia e não apenas na cultura, mas no mundo privado dos negócios, que é o ESG, né? O ESG aí, que é esse Environment, Social e Government, que são esses parâmetros de governança corporativa que fizeram com que a Fiat e qual foi a outra empresa? A Gerdau forçassem a barra para demitir o Maurício Souza lá do Minas por causa daquela opinião que ele emitiu, né? Isso é um exemplo claro de como que a ideologia do politicamente correto também atingiu o mundo corporativo, né? E isso tem implicações gravíssimas para todo mundo. O outro elemento são fontes alternativas de informação, ou seja, a internet, né? E agora a briga que se faz com as big techs com relação à censura ou não de conteúdos que sejam de visões conflitantes, né? A quinta é a cidadania inclusiva, ou seja, você ter a pluralidade reconhecida, inclusive as igrejas, inclusive as razões de fé, inclusive quem tem uma visão de mundo baseada numa revelação espiritual, e não só a turma do lado de lá.
E a última é você ter autonomia de associação, ou seja, você poder ter grupos que se organizem para difundir ideias, para difundir conceitos. E aí entra, então, a igreja. Como é que a igreja se protege, gente? Como é que a igreja se organiza? A igreja ela tem que ter 3 pilares para que ela possa se proteger. Primeiro pilar, ela tem que saber quem ela é. E aí a igreja brasileira tem um problema seríssimo, Paulo. A igreja brasileira, em muito do seu espectro, não sabe quem é, ou seja, tem uma teologia fraca. A sua teologia dá lugar a um misticismo que ele não está ligado a nada. E quando isso acontece, quando você não tem um fundamento, você não tem uma lente que te leva de um ponto ao outro, você perde consistência. Então, nós precisamos ter uma volta, não academicista, não acadêmica, mas uma volta aos seus fundamentos teológicos. A igreja tal tem que saber qual é o alicerce dela. Nós pregamos a Bíblia, sim, todo mundo prega a Bíblia. Inclusive, quem usa a Bíblia para defender agendas que nós estamos combatendo. A mesma Bíblia que eu leio, um ativista LGBT lê, por exemplo, para tentar justificar que a homossexualidade não pode ser considerada pecado. E vai vencer quem tiver argumento teológico melhor. Não adianta você simplesmente pegar a Bíblia, fechar ela e dizer, mas aqui está escrito, tem que abrir ela e nós temos que ler com fonte, com norma exegética, com algum tipo de consolidação. Depois, nós temos que ter o fundamento teológico da Bíblia, que eu creio, estampado nos meus documentos da igreja. Eu não posso pegar mais estatuto da igreja do Paulo para fazer o estatuto da igreja do Tiago. Eu não posso mais copiar o estatuto da igreja do Tiago para fazer a igreja do Jean. Com todo respeito. E um parênteses, até porque eu vou ter que sair, um parênteses pequeno. E esse é tão absurdo, gente, que vocês não têm noção de como advogados, colegas, amigos que nos conhecem, que assistem nossas palestras, que foram nossos alunos, ficam pedindo modelo de estatuto. Copia e cola. Não pode, né? Eu vi uma live que você estava falando que se você copia um estatuto, você perde os seus benefícios? Como é que é? É isso que o Jean está falando, né, Jean? Você enfraquece. Você enfraquece. Se você tem um estatuto que não reflete a sua fé, que não reflete o seu sistema de crença, e depois acontece qualquer situação na tua igreja, e você vai confrontar a prática da igreja, o ensino da igreja e o que a igreja está lá nos seus bylaws, né, no seu estatuto, você perde o argumento. Que o juiz vai olhar para a tua cara e dizer, mas vocês dizem isso, como é que agora vocês praticam aquilo? Não, mas a prática é isso, a igreja, não sei o que. Não, amigo. E um exemplo bem fácil é o exemplo de disciplina, né? Então, você tem uma igreja que tem uma disciplina super rígida, no sentido de qualquer coisa que o fiel faz, o expulsa, né? Sem muita burocracia, né? Você conversa com o cidadão, não gostou, pega teu chapéu e vai embora. Aí o cidadão não gostou muito, entra com uma ação na justiça. Qual é o documento que vai ser avaliado pela justiça? O Estatuto Social. Aí o juiz vai pegar o Estatuto Social daquela igreja e vai ver um processo disciplinar em que o cara tinha que ter sido ouvido, teria que ter tido direito à defesa, teria isso, teria aquilo, aquele outro. E a igreja não cumpriu nada. O que acontece? Dano moral, um monte de problema. Agora, a igreja pode fazer isso? Pode. Se lá no estatuto tiver que o processo de disciplina é simples e rápido, ok. Mas se a igreja não cumpre o seu próprio estatuto, aí você vai ter um problema na justiça. Então, essa questão de disciplina ela tem muito a ver com o credo, com a crença, com os dogmas, né? Aí você copia o estatuto do Paulo, eu sei lá o que o Paulo pensa de disciplina, eu vou continuar exercendo a minha disciplina, mas os documentos que me fundamentam são a disciplina do Paulo. E o Paulo é um bonachão, o Paulo tranquilo, não, a gente trata as pessoas de uma forma e o outro, e eu não, eu sou brabo, cara. Pisou aqui no meu carro, está expulsando. Então, eu não posso usar o processo de disciplina do Paulo. Eu vou ter que criar o meu processo. E aí, gente, existe um princípio constitucional que não é só brasileiro, mas todos os doutrinadores que trabalham com liberdade religiosa dizem
que na esfera objetiva, na dimensão objetiva da liberdade religiosa, as confissões religiosas têm o direito de autocompreensão. As igrejas, elas se definem, elas se autogovernam e elas têm a compreensão de ser igreja é delas. Então, se elas têm o direito de autocompreensão, o Estado não pode dizer como uma igreja funciona, como a disciplina da igreja funciona, como é que é a admissão de membros, demissão de membros. Isso está no poder de autocompreensão da igreja. Mas a minha autocompreensão, gente, sabe qual é? É o estatuto que eu pego no Google. Por quê? Ou porque eu sou preguiçoso, ou porque eu não quero gastar uma mixaria com um advogado especialista para ele fazer o estatuto correto. Para lá na frente eu ter problemas muito maiores, como, por exemplo, de uma igreja, já faz um tempo aí, que nos procurou dizendo o seguinte: olha, a gente está com um problema aqui, que é o seguinte, nós vamos fazer um casamento, um enlace matrimonial, e aí, uma semana antes do casamento, nós descobrimos que na lista de padrinhos, 2 padrinhos são homossexuais. E aí eles entram, no nosso ritual aqui, os padrinhos entram de mãos dadas, né? O padrinho entra de mão dada com a madrinha, e aí fica do lado da noiva, o outro fica do lado do noivo. E como é que nós vamos fazer com 2 padrinhos homens, 2 padrinhos homens entrando de mão dada na nave do templo e 2 homens ficarem abraçados no lado da noiva? Aí é o seguinte, vocês acham que isso não pode, que isso está errado? Tem um problema para vocês, 2 homens ficarem abraçados de mão dada, abraçados, se acariciando durante todo a cerimônia de casamento? Tem, doutor, tem problema. Ah, então tem problema. Por que não está no regimento interno? Por que não tem nenhum regulamento dizendo que os padrinhos devem ser de sexo... Devem ser heterossexuais. Distinto? Por quê? Ah, porque a gente pegou o modelo, não sei o quê. Pois é. Então agora senta e chora. É a ignorância. Senta e chora. Aí eu tinha uma pergunta nessa linha prática. Aí um dos benefícios mais falados da igreja, como vocês já citaram, bom, as pessoas falam que ela tem isenção de impostos, mas ouvindo as aulas de vocês eu entendi que a palavra certa é imunidade de imposto. Esse direito ele é um dos grandes contestados aí pela sociedade que não é cristã, que fala que isso pode ser um absurdo, pode ser... Eu não queria perguntar se esse é um direito certo. Eu queria perguntar como é que a gente faz como igreja para garantir que esse, vou chamar de benefício, esteja sendo usado de maneira correta. Porque eu não tenho provas, obviamente, mas existem inúmeras histórias de igrejas que se utilizam desse benefício para fazer coisas ilícitas. Como é que a gente garante que um benefício que é nosso não seja retirado ou não seja arrastado na lama por quem não usa ele de maneira própria? Eu vou, antes de responder, eu só vou me despedir de vocês, que realmente eu tenho que sair. O papo tá muito bom, né? Quero estar com vocês aí mais vezes e realmente aí escusas aí para eu dar de cachorro magro e ter que sair antes de terminar. Papo bom é assim, que termina antes de responder tudo, que aí vocês voltam e a gente faz mais um. Muito bem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Continuamos aqui. Bom, o microfone é todo meu agora. Beleza, tchau. Aproveita, Jean, aproveita. Vai embora, vai. É isso aí. Vamos lá, Pia. Nós falamos antes, né? Imunidade tributária não é um benefício. Sim. Não é um benefício. Né? É o reconhecimento constitucional do Estado de que ele não tem a igreja. Como é que a gente... O imposto, o que é o imposto? Tá? O imposto, ele é uma espécie de tributo em que o Estado, pelo poder que tem de impor, por isso imposto, né? Impor uma obrigação pecuniária para os seus cidadãos, para financiar o seu elemento, né? Financiar a sua vida. Olha aí, tio. Devolveu meu chapéu, né? Para financiar a sua atividade, né? Atividade do Estado, que é promover o bem comum, né? Ele vai poder fazer isso contra o sujeito passivo, ou seja, o cidadão. A igreja não vai ter o reconhecimento como sujeito passivo.
Ou seja, eu não posso reconhecer a igreja como sujeito passivo. Então, vamos começar a conversa. Não tem condicionante para imunidade tributária na ordem constitucional brasileira. Então, não depende do que a igreja faça ou deixe de fazer para o reconhecimento da imunidade. Vírgula. Desde que ela continue sendo o quê? Igreja. Uhum. Então, quando é que se perde uma imunidade tributária? Quando, depois de um processo judicial, com devida, contraditória e ampla defesa, fica constatado que houve um abuso da personalidade jurídica daquela organização religiosa, que, na verdade, usava como uma fachada para uma atividade qualquer, com um intuito de lucro ou de desvirtuamento da atividade espiritual. Entendeu? Então, como é que a gente dá bom testemunho? De novo, voltando lá aos elementos que eu falei antes. Eram 3, eu falei 2. Tendo uma teologia coerente, espelhando essa teologia nos documentos canônicos da igreja, ou seja, na sua legislação interna, e exercendo o seu papel cidadão. Ou sendo, vivendo, ocupando o espaço de liberdade religiosa a qual ela tem direito. Aí você não tem como falar qualquer coisa, porque daí o que vai acontecer? Existem pessoas que tentam usar o argumento social. A igreja faz coisas que o Estado não faz. A igreja entra em lugares onde o Estado não entra, que deveria entrar. A igreja, ela faz benefícios para as pessoas, né? Mas a igreja não é ONG, gente. Né? A igreja não é ONG, ela faz isso porque a igreja tem natureza dual. Nós somos, ao mesmo tempo, uma agência do céu e nós também somos um grupo de pessoas que são crentes, que são transformados e que estão aí para fazer o bem para os outros. É por isso que nós vamos lá alcançar a pessoa com um pão, ao mesmo tempo que a gente entrega o evangelho da graça. Né? Então, isso, e melhor do que isso ainda, tenta equipar essa pessoa para que ela vá lá poder granjear o seu próprio pão. Então, esse tempo, esse momento é um momento importante para a igreja se posicionar, para que ela seja bom testemunho, para diminuir um pouco esse tipo de crítica. Né? Mas tem que ficar claro, não é benefício, esse benefício não vai ser cortado, só acabando com a Constituição para poder repensar isso, é uma cláusula pétrea. Né? A imunidade tributária ela não depende de condição, e o sistema de laicidade brasileiro diz, se eu sou organização religiosa, eu sou imune a impostos, e acabou. Né? E como dizem por aí, aceitem que dói menos. Né? É esse o recado. Não, a minha dúvida era nessa questão mesmo de... Bom, você explicou agora que não pode perder porque não é um benefício, mas é na imagem mesmo, né? Não ficar esse folclore, tipo... A mesma coisa que a imagem do político tá desgastado, começar a desgastar a imagem da igreja nesse nível. E aí eu tinha um outro assunto prático aqui que eu quero entrar, posso falar? Pode. Se for depender de mim, eu vou ficar perguntando, porque eu adoro o assunto. Mas a gente tem um horário. Tá. Vamos mais uns 15 minutinhos. Eu queria uma pergunta prática, porque você falou, a igreja. O Thiago citou o exemplo do LGBT, e eu tenho a sensação de que a igreja não se adianta a essas pautas no espaço público. Então, a minha sensação é que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, vai ocorrer, vão reconhecer o casamento homossexual. Estou supondo aqui, vão reconhecer o casamento homossexual. Aí a igreja se manifesta dizendo que é contra, que é a favor, ou seja lá o que for. Por que a gente não se antecipa nessas pautas, que eu chamo de pautas identitárias, como igreja, para criar uma legislação, ou um regulamento, ou uma lei que não imponha nas pessoas a nossa visão cristã, mas que também garanta o nosso espaço de sermos cristãos sem a visão deles imposta sobre nós? Muito bem. Vamos lá, né? Vamos voltar vamos pensar assim, Vamos pensar isso de maneira filosófico-teológica, tá? Por que a igreja corre atrás, como você disse, tá? Em grande parte, porque a opção da maioria das igrejas no século XX foi se afastar, foi se fechar, foi dar as costas para a sociedade. Ela entende a sociedade como um grande deserto, ela como um pequeno oásis, e o trabalho é de missionários indo lá, tentando convencer o povo a sair do deserto e vir para o oásis, ao invés de ela tentar criar um sistema de irrigação para o deserto. Uhum. Tá? Então, isso reflete uma visão teológica
o Thiago tinha falado antes sobre visões teológicas que mostram sobre a história. Tem um teórico que fala sobre algumas visões teológicas sobre o relacionamento Cristo e a cultura, né? Então, o pentecostalismo brasileiro, que é a igreja de missão que cresceu em escala no Brasil e gerou o neopentecostalismo, né? Que é onde cresce, né? Onde está a coisa crescendo, viam Cristo contra a cultura. Viam que o crente tinha que ser apartado do mundo. E aí começa aquela história de criar subculturas dentro da igreja. Então tinha lá a bolha. A música gospel, a bolha, tinha a música gospel e a música do mundo. Aí começou a ter moda gospel, começou a ter daqui a pouco tem móveis gospel, microfone gospel, e aí começa a construir esse tipo de relacionamento. Nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, tem acontecido um processo muito grande de um neocalvinismo que começou, teólogos calvinistas reformados começaram a falar bastante, a área da internet trouxe isso muito forte. E a visão reformada da cultura é um pouco diferente, ela entende que Cristo transforma a cultura, né? Que Cristo redime a cultura, né? Aquela coisa do mandato cultural, que é diferente de visões como a visão luterana, por exemplo, que entendem que Cristo e a cultura estão em um paradoxo, que é diferente da visão liberal da teologia liberal, que entende que Cristo deve ser o Cristo da cultura, tem que abraçar a cultura e se amoldar a ela, que é o diametralmente oposto ao primeiro, e tem ainda a visão católica, que Cristo está acima da cultura. Então, você traz a cultura a reboque dos valores cristãos, né? Ou seja, as lentes são diferentes. Então, como é que a gente faz para a gente também não amassar as lentes que são diferentes? A gente tem que contribuir para um ambiente de liberdade, para que vença no mercado das ideias aquela ideia que fizer mais sentido. Isso só funciona com uma liberdade forte, né? Eu só tenho liberdade forte com instituições fortes, porque daí elas não deixam as pessoas malvadinhas cooptarem. Não destruir a liberdade, porque as pessoas querem destruir o ambiente, entendeu? Nós temos que ter um ambiente saudável, um ambiente de liberdade, tanto na liberdade de crer, de pensar, de se expressar, de fazer negócios e política. Entendeu? Então, esse é o grande recado, eu acho. Nós estamos e aí o Paulo, o PO aí é o expert, né? Que é o cara que a primeira vez que eu conheci o Paulo, ouvi ele falar, quando ele começou a falar sobre elementos da 4ª Revolução Industrial e os impactos disso na igreja, minha mente explodiu umas 87 vezes, mais ou menos, né? E continua explodindo, né? E nós, como é que nós vamos ser crente na sociedade 4.0? Como é que nós vamos ser crente agora no limiar da vida on-life, né? Como é que nós vamos ser crentes no momento em que nós não estamos mais lutando contra sentimentos manipulados por pessoas, mas por algoritmos, né? E aí a igreja tem que assumir um protagonismo, ela tem que parar de correr atrás do prejuízo. Isso. Ela tem que se colocar, né, se adiantar. Só que, Paulo, olha só, a igreja ainda discute. Vamos pensar sobre essa questão LGBT aí, que é um tema polêmico. A igreja ainda discute, ela ainda conversa com a sociedade em uma terminologia dos anos 80 com relação a esse tema. Né? Ela ainda não entende as distinções conceituais do próprio movimento que ela combate. Porque a gente não combate o homossexual. A gente combate o ativismo que quer impor valores. Sobre nós, exato. É isso que se combate. Se combate o ativismo que quer impor valores. Se preserva a liberdade de todos, né? Exato. Né? Exato. Então, nós somos, e aí o pessoal vai dizer, não, mas o pessoal está sendo morto e não sei o quê, mas nós somos mortos há 2000 anos. Faz 2000 anos que o cristão é mandado para o Coliseu, comido por animais, queimado vivo, pregado em cruz, né? E sofre perseguição até hoje por aquilo que crê.
Então, tu fala assim, como é que a gente faz uma legislação para que não imponha sobre nós? Amigo, nós estamos num momento, num balanço. Isso aqui é um pequeno oásis do Brasil perto do mundo. Do resto do a mundo. realidade do mundo, a realidade da maioria é perseguição religiosa. Nós ainda estamos no Brasil vivendo num bolsão que ainda permite que nós estejamos no mainframe. Mas nós sabemos, teológica, escatologicamente falando, que isso não dura muito. Né? Então, o que vai acontecer? Depende muito mais de nós como cristãos, tomada de posição, e organizações religiosas, pastores e líderes que comecem a entender a necessidade de pensar e se posicionar contra isso, para daí você ter um desdobramento estatal que vai poder também gerar legislação que vai nos ajudar. Né? Ou seja, depende de tomada de posição, de sair do conforto do sofá ou do conforto do púlpito, que vai ficar falando sobre sair da bolha. Coisas que são importantes, mas que falam para a bolha, e eu ser eclesia, eu ser chamado para fora, e eu equipar os santos para pastorearem a cidade. Não, maravilhoso. Eu concordo muito com isso, porque quando a gente se atrasa em defender essas pautas, quando a gente vai falar sobre a pauta, parece que a igreja é o movimento opressor anti-liberdade, que quer restringir a liberdade alheia. Pelo começo da conversa, ficou claro que a igreja é o que garante a liberdade e não é o oposto. Só que quando a gente se atrasa, a gente parece que é o opressor. E aí, quando você parece ser o opressor, aí que vem a perseguição aumenta. Então, me parece um ciclo vicioso que a gente vai se afundando por falta de se posicionar e por falta de entender um pouco que o que garante a opção do outro tomar as escolhas dele é a mesma coisa que garante eu de tomar as minhas decisões. Para mim... Mas é que nós estamos tomando laço na batalha cultural, porque essa é a batalha cultural que está acontecendo hoje pelo significado das palavras, como a gente começou a conversa de hoje. Entendeu? Então, assim, o pessoal entendeu. Tanto é que, olha só, essa loucura da linguagem neutra que está chegando hoje aí, que está batendo tão forte, né, pessoal? Então, assim, a gente fala coisas baseadas em pressupostos de racionalidade que está indo contra completamente a manipulação dos sentimentos de pessoas que está acontecendo ano após ano, aí, descarga após descarga da Revolução Cultural, né? Que hoje estão incapazes de entender os nossos argumentos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Quando falam muito, né? Quem pode mais pode o menos. Nós vamos ter que aprender a conversar no nível dessa galera para puxar eles de volta para cima. Isso. Que era uma pergunta que eu tinha aqui sobre produção de conteúdo. Eu tinha muito assunto aqui hoje, mas o horário Vamos para outra aqui. Vamos fazer um resumão aqui antes do Paulo André entrar nas perguntas mais pessoais, né? Porque... eu acho que tem que deixar algumas mensagens aqui. Claro, você que está nos ouvindo esse tempo todo já entendeu que precisa ler mais, né? Talvez você não consiga ler o Alexis de Tocqueville, mas você consegue, tem muita literatura que possa te orientar sobre o papel do cristão nesse momento de definição. A gente já viu, para não perder a minha verve aqui, que atrasar não adianta. Então, você precisa entender o que é um obscurantismo religioso, o que é um atraso de usos e costumes, ou seja, a igreja defasada um pouquinho do mundo. Então, na década de 50, não podia ter instrumentos do mundo na igreja, né? Depois não podia ver televisão, e aí quando a sociedade vai avançando, agora não pode fazer um casamento com padrinhos e madrinhas do mesmo sexo. Daqui a pouco vai sempre sendo defasado. Não resolve isso. E a igreja, esse é no nível individual, você como cristão. E você como organização, como igreja, precisa pensar muito na maneira como você se organiza juridicamente, né? Nós demoramos aqui na igreja que eu presido 15 anos dos nossos 41 anos para entender que o nosso estatuto tinha que refletir o que nós éramos. E aí foi um trabalho árduo, duro, demorou uns 2 anos pesquisando, conversando e escrevendo para vocês ter refletido naquilo que está escrito, aquilo que você pensa. Institucionalização da igreja. Então isso é muito importante e aí você pode se apoiar naquilo que o Instituto Brasileiro de Direito e Religião ajuda, tanto no nível individual da sua localidade, nós temos aqui os dados do Jean e do Tiago para você poder olhar,
quanto nesse nível mais todos juntos defendendo o que é a igreja contra essa maré que vem aí do mundo progressista na destruição dos valores. Então, acho que hoje nós tivemos essa abertura de olhos aí, né? Conscientização do seu papel como cristão, que não adianta apenas, eu vou colocar entre aspas esse apenas, participar de reuniões, né? Frequentar cultos e ter uma vida devocional individual se ela não está conectada no seu coletivo, né? Sabe, beleza. Paulo, eu penso nisso aí, ó, a conexão espiritual que eu faço com essa tua fala é a oração sacerdotal de Jesus, tá? Quando Jesus fala, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, é exatamente nesse elemento. Porque senão, gente, depois que a gente viesse à igreja, a gente tinha que ser arrebatado, né? Se não tiver mais nada para fazer. Ele faz o seguinte, ele resolve. Sabe aquela coisa da pessoa que sempre fala assim, eu queria ser rico, para eu poder ajudar os outros. Se eu fosse milionário, eu ia viver só fazendo bem pro outro. Cara, tudo está em Cristo. Teu pior problema da tua vida eterna está resolvido. Salvação foi dada para você, por Jesus. Então, o que sobra para nós, depois que o seu pior problema já está resolvido? Né? O que sobra para nós a não ser amar o nosso semelhante, amar o próximo e servi-lo naquilo que Deus nos chamou para fazer? Né? Então, esse é o grande ponto da sensibilização do cristão em geral para esse tema, né? Porque tu vai ser demandado. O pessoal, teu vizinho vai te perguntar ano que vem para política, porque vai polarizar o assunto. Evangélicos e igreja. O ano que vem vai ser baseado no medo, né? A campanha. Ano que vem vai ser isso aí, meu. Estado laico vai estar na boca de Matilde. Vai estar em tudo que é lado, né? Você, pastor, na sua igreja, vai vir cada vez mais forte a pressão de que a fala do púlpito dizendo que determinadas condutas são pecado é discurso de ódio. E nós vamos ter que ter esse elemento muito bem delineado na nossa legislação interna, para que a gente possa ter matéria, porque nós vamos voltar à época de sermos levados aos reis e juízes dessa terra para dar testemunho com a nossa vida. Entendam isso. Aqueles diazinhos de marasmo que nós vivemos no Brasil, em que dava uma discussãozinha, mas que não dava nada, acabou em 15 de março de 2020, que foi quando a pandemia veio para ficar. Se tem um novo normal, que é novo normal, é o novo normal do status da igreja no Brasil virando uma igreja perseguida de novo. Pode acrescentar, pode crer. Daqui 10 anos vamos pesquisar se ainda tiver YouTube, ainda tiver liberdade de expressão para isso, vamos pesquisar esse podcast e vão lembrar dos profetas aqui. Né? Realmente nós estamos virando algumas quadras, e essa é uma delas. É tempo de equipar, é tempo de se preparar, porque vem embate aí na frente. Maravilha, eu adorei o assunto hoje. Eu tenho uma série de perguntas finais aqui que são mais descontraídas para dar uma mudadinha aqui. São 5 perguntas, então um bate-bola, jogo rápido. E aí no final passa teu Instagram, passa teu YouTube, passa tudo pra galera poder acompanhar, discutir esses temas. A liberdade do indivíduo, se a liberdade é mais importante, se o Estado tem que se sobrepor. Eu tinha um monte de perguntas nesse sentido aqui. Mas vamos guardar para um próximo episódio. Então posso ir pro bate-bola final aqui, ô Jean? Bora! Uma viagem para qualquer lugar, para onde você iria? Cara, eu voltaria para Israel. É bom demais. É um lugar Meu pai conecta, compartilha. Meu pai compartilha da opinião. Foi, inclusive, uma viagem que eu tinha as menores expectativas e saí transformado. Então, essas são as mais legais, né? Sim. Então, aí fica no coração. É um lugar sensacional. Uma coisa que te motiva ou o que mais te motiva? O que mais te motiva? O que mais me motiva? Hoje, graças a Deus, é o que é o lema do nosso escritório. Nós somos chamados para servir. Então, a gente hoje entende, a gente entende que o nosso trabalho, a nossa profissão, ela é uma vocação, um chamado de Deus. E isso faz a gente acordar de segunda a segunda
louco para servir, louco para trabalhar, porque existe um propósito. Nós estamos contribuindo na economia divina aí, e isso é muito legal. Se isso é o que mais te motiva, o que mais te irrita? O que mais me irrita, cara, isso é uma irritação, uma insatisfação como brasileiro. É o nosso desamor pelo conhecimento. Nós somos, infelizmente, um povo que não ama o conhecimento. E isso leva a muitas consequências, inclusive a perecermos, já como diria Oséias, né? Uhum. A falta de conhecimento faz com que a gente pereça como povo. E isso me irrita bastante. Isso é bem latente na nossa sociedade. Qual que é a rede social que você mais gosta de usar e por quê? Então, eu tenho, nos últimos tempos aí, por motivos profissionais, tido que me ligar mais ao Instagram, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, é uma virada, né, de geração aí. Os vovôs ficaram com o Facebook, a turma da minha idade já começou a ficar com o Instagram, então tem sido uma rede que você consegue comunicar e, ao mesmo tempo, ela é muito, muito desafiadora, porque você tem que ter imagem e palavra de maneira sincronizada, e agora entraram os videozinhos para você poder comunicar bem, né? Mas uma rede que eu curto. E se essa é que você mais gosta, qual que você mais desgosta? Então... Tem alguma? Twitter, cara, eu não gosto do Twitter. É o campeão. Ninguém gosta de Twitter. Eu não gosto. Cara, mas olha assim, vê se eu e o Thiago conseguimos nos expressar em 144 caracteres. De jeito nenhum, velho. Em 1400. Sou prolixo demais. O Twitter é o inimigo dos advogados, não é possível. Não tem como. E 3 hobbies. 3 hobbies que o Jean curte. 3 hobbies que eu curto. Gosto muito de música, sempre gostei muito de música e faço música desde muito cedo. A leitura, ela é instrumento de trabalho, mas ela nunca deixa de ser um hobby, porque ler é muito bom. E, na verdade, não é necessariamente um hobby, ele é um compromisso de vida, mas não tem coisa melhor do que estar com meus meninos, com a minha esposa, com a família, juntos ali, desfrutando do tempo que a gente tem juntos, é sempre muito precioso. E para terminar aqui, aí você responde se você quiser falar da maneira que você quiser. O que você espera do futuro? Como será o futuro para você, Jean? Cara, eu vou responder com uma palavra de um amigão meu, que é o bispo JB Carvalho. O futuro não é utópico, o futuro é cristópico. Cristo reina. Jesus é o Senhor das nossas vidas, o Senhor da história. Então, se as coisas... Aí, vamos lá. Se o cara pensa que as coisas só vão melhorar até a volta de Jesus, ou que as coisas só vão piorar até a volta de Jesus, isso para mim é um pouco indiferente. E isso traz muito consolo para o meu coração. Porque eu aprendi, Paulos, que como nós não estamos aqui por acaso, Deus nos chamou exatamente para vivermos neste momento da história. Ele fez isso porque ele queria nos presentear com determinados dons que seriam úteis de alguma forma para a ação dele no mundo. Porque, diferente do que os alemães iluministas pensam, de que o Estado é a realidade definitiva, Deus é a realidade definitiva. Ele é quem age, a missão é dele, a obra é dele, e nós temos o privilégio de sermos chamados a sermos cooperadores desse evangelho. E isso acontece em todas as esferas. Então, a minha perspectiva do mundo é só a melhor possível, porque eu vou trabalhar com tudo que eu sou e com o que eu tenho, como cooperador do Senhor, até o dia que Ele me chamar, e depois, lá na glória, é só desfrutar tudo aquilo que Ele tem preparado, e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que certamente está muito, muito, muito além da nossa compreensão. Então, a minha visão do futuro é que, independente das circunstâncias, a gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê, e isso é profundamente consolador, animador, e tocamos o barco. Muito bom, muito bom. Eu adorei. Adoro esse assunto, acho muito bom. Você que está nos assistindo, vai lá no canal deles no YouTube. Como que é o nome do canal, Jean? Então, é youtube.com/direito religioso. Lá tem mais de 120 vídeos sobre
Tudo. Todos esses temas que a gente está falando aí. Os direitos e deveres da igreja, a guerra cultural, como o cristão tem que se posicionar, a liberdade do indivíduo, todas essas coisas que são filosóficas, mas hoje em dia estão muito práticas, vocês estão abordando lá, né? Isso. A gente promete que são vídeos curtinhos, tentamos manter um bom humor ali, tranquilo, para poder ter essa comunicação com a ferramenta. O YouTube aí também é um desafio. É um desafio gigante, né? A gente não tem treinamento, formação, né? Nessa questão de comunicação social, mas estamos aí, estamos correndo atrás, né? Então, tá no YouTube, estamos aí. No Instagram também. No Instagram, se você vai achar lá direito, o @ Direito Religioso Oficial, o @ Jean Regina e o @ TR_Vieira, acho que depois o pessoal da técnica vai por aqui. Aí. Uhum. Isso. E os nossos sites, Direito Religioso, aí também o @ Instituto _IBDR, você vai ter ali o institucional também do Instituto, direitoreligioso.com.br, ibdr.org.br, são os nossos... E o vradvogados.adv.br, para não dar aquele merchanzinho extra no final. Né? Bem-vindo. Você vai poder conhecer todos os nossos canais aí. Bom, muito obrigado, Jean. Valeu por ter ficado aqui, por ter participado da gente com esse papo. Valeu você que assistiu até agora também. Se você interessa, não se esqueça de entrar no canal dele e se inscrever também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.